Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber uma das referências do ensino de violino, para todas as idades, mas especialmente para criança, André Pretzel. Tudo bem com a vossa pessoa, cara? Nossa, que honra! Inclusive, a gente gravou um episódio, foi ontem, né? Talvez ontem, antes de Que ontem. aí o nosso convidado trouxe um presente pra Giovana. Pra quem não sabe, vamos ser papais. Não eu e ele, no caso. Tá certo. Eu e quem? Tudo bom, gente? Eu e a Nana, papais da Giovana. E ontem recebemos presente. Hoje recebemos uma encomenda aqui. Olha só, o violininho. Talvez, não sei se vai ser o primeiro violino, porque tem menores ainda. Mas Sim, tem menores que esse, gente, tem menores do acredite. que esse. Esse daqui é a partir de uns 5 anos, né? Acredito que sim. Ok. Então ainda temos que achar mais uns 3 tamanhos de violino. Mas eu falo, dos recebidos da Gigi, esse foi o mais aguardado, mais esperado até agora. E veio de longe. E para quem não teve o prazer de lhe conhecer ainda, nesse momento, quais são as suas atividades musicais? Muito bem. Atualmente eu dou aula de violino. Dou aula de violino, viola. Dou aula de cordas coletiva, posso dizer, para adultos principalmente. Eu toco também, estou aprendendo violão 7 cordas. Caramba. Uau. Por essa eu não esperava. Caramba. Para tocar com a minha esposa, que toca flauta. Mas pra tocar tipo choro, Para essas tocar coisas? música brasileira. Que legal. Aprender um pouquinho de violão, assim, para acompanhar ela. Que maravilhoso. E Eu sou iniciante. Só pra falar. o seu instrumento principal é qual? Meu instrumento é a viola. Viola. Eu imaginei desde o princípio. Eu tô acostumada desde quando conheço o trabalho do André, a ver sempre ele com o violino, né? Então, pra mim... Como você conheceu o trabalho do André? O André, o ano era 1942, mentira. O André, ele trabalhava com a Renata aqui em São Paulo, no Centro Suzuki, nos primeiros Centros Suzuki de São Paulo. E eu conheci o trabalho dele através das redes sociais do Centro Suzuki na época. Então eu acompanhava o trabalho dele de desenvolvimento com as crianças através do Instagram, porque tinha lá, você entrava no site, tinha o nome dele, você entrava na associação, tinha o nome dele, então eu achava sensacional. E aí, recentemente, eu fui atrás de uma colega nossa, Alice Bevilacqua, para saber onde eu poderia conseguir o pequeno violino para a dona Gigi, porque é um dos instrumentos mais difíceis de achar, são esses instrumentos menores de 1,32. Que é um instrumento de verdade, gente, não é um brinquedo. Exato. Quer dizer, no final das contas, pra criança vai ser um brinquedo, mas... Porque você consegue entrar em lojas normais aqui no Brasil e achar um tamanho que a gente chama de 1,32. Esse ainda é mais fácil de achar. Agora, Um décimo. Não, Esse é o 1,30. 32. Não, Esse é não, qual? esse é 1,16. são 16. Esse é 1,16? É. Caramba. O 1,32 você acha ainda aqui no Brasil facilmente, mas 1,16 e 1,64 você já não acha mais. É muito difícil de achar. E aí, quando eu conversei com a Alice Bevilacqua, ela me contou, ela falou, o André tá indo pro Brasil. Aí o André tá vindo pro Brasil? Eu nem sabia que o André tinha mudado. Até brinquei com ele agora há pouco, falei, ele tinha sumido do meu radar, eu não lembrava mais. Porque o André não mora mais no Brasil. Ok, podemos começar a nossa conversa por aí, então. Onde o senhor está morando? Eu moro em Halifax, Nova Escócia, no Canadá. Uau. Nova Escócia, no Canadá. Isso. Às vezes a gente fala Halifax, aí a pessoa, calma aí, mas onde que fica isso? Aí você fala Nova Escócia, né? É uma província, mesmo que um estado, né? Do Canadá. E como você foi parar no Canadá? Então, eu fui fazer um curso Suzuki uma vez nos Estados Unidos. Fui fazer o meu curso de livro 3 e 4 nos Estados Unidos, fui fazer um aperfeiçoamento, né, Suzuki. E lá tinha uma das professoras que também estava fazendo o curso, falou, na minha escola, no meu programa, a gente está crescendo muito e eu preciso de professores. Alguém tem interesse de vir? E aí fiz assim, né? Talvez, não sei, né? Naquele período, o Brasil estava passando por uma turbulência muito forte, assim, né? Isso 2013. 2013. Ok. Por aí. Né? Mas acho que esse sonho, assim,
essa ideia de morar fora, de explorar outros lugares, eu sempre tive, na verdade. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem uma curiosidade, né? De, pô, e como que é? Acho que eu consigo. Eu quero conhecer outras culturas, quero fazer parte de outras... Quero conhecer outras coisas, né? E aí foi essa oportunidade que eu falei, acho que eu vou, acho que eu quero. Mas desse processo de você falar que talvez se interessaria pra de fato acontecer, porque você já era casado na época? Já. Então tem que ter uma conversa em casa. Pois é. Mas foi até que foi rápido, assim, da gente fazer, de decidir e ir, assim. Foi meio rápido, assim. Rápido, assim, vai, uns 2 anos. Agora, uma curiosidade. Ela é musicista. Sim. Então, foi mais ou menos assim, vamos juntos, vamos trabalhar juntos. Porque eu acho que quando você tem a mesma carreira, que é um pouco mais, que é como o caso de nós dois, é um pouco mais fácil conciliar as coisas. Né? Por exemplo, esse ano nós fomos para a Alemanha para um festival, onde os dois são violinistas, os dois tocaram juntos. É tudo muito mais simples. Eu acho que quando você está com uma pessoa que é de uma outra carreira, talvez seja mais difícil, ou não. Sim, eu acho que uma das ideias principais, uma das ideias que ajudou nessa decisão foi essa mesmo, né? Acho que para os dois, meio que um equilíbrio, assim, né? Uhum. O que é bom para os dois? Né? O que a gente pode fazer que ajude nós dois a se desenvolver, né? Aqui ela trabalhava no Guri, tinha um traslado de 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Né? A gente morava no centro, né? E era tudo muito difícil, assim. Então, vamos para... Será que em outro lugar a gente tem uma oportunidade melhor? Né? Então foi em busca dessa oportunidade, né? É uma qualidade de vida melhor, com certeza, né? Só de não ficar 3 horas para ir e voltar dos lugares. Sim, nesse sentido, sim. E qual que é o instrumento dela? Ela toca flauta. Tá. E a professora Suzuki também? Professora Suzuki também. Caramba, e quando você chegou lá para dar aulas, foi já como você estava pensando no início? De diferença de dar aulas, por exemplo, no Brasil, para alunos brasileiros, e dar aula para alunos canadenses? Eu acho que pelo fato de eu ter sido convidado para dar aula num programa Suzuki, isso meio que ajudou, né? Uhum. Pelo fato de, eu sei o repertório, eu sei como eu sei como teoricamente se trabalha, eu sei como que eu devo fazer. Nesse sentido, eu acho que sim. Foi tranquilo. É a mesma linguagem de ensino em todos os lugares, né? Acho que essa é uma coisa que o método Suzuki tem forte, assim, né? Que a gente pode falar como uma... Existe uma unidade, né? Como uma vantagem do método Suzuki é de você ter... acho que são dois pesos... aquela coisa da faca de 2 legumes, né? Uhum. Tem esse lado positivo que todo mundo estudando a mesma peça, todo mundo sabe como resolver, teoricamente, né? Todo mundo sabe como resolver isso. Todo mundo está pensando sobre como resolver aquele problema. Os professores, os pais, então a gente pode compartilhar de muitos detalhes ali, né? Então nesse sentido foi relativamente fácil. Para quem está ouvindo e não entendeu o que acontece, na metodologia Suzuki, os professores passam por aperfeiçoamentos em vários lugares no mundo, existem cursos tanto no Brasil quanto no exterior, e o Centro Suzuki, as escolas que aplicam, a metodologia é sempre a mesma. Né? Então, é a mesma forma de ensinar os alunos. Então, se você pode dar aula aqui ou no Canadá, que a metodologia vai ser igual, é isso mesmo? A gente vai usar o mesmo repertório, né? A mesma progressão de repertório. Cada professor tem o seu jeito. Você fala, cada professor tem a sua linguagem para dar aula, mas... Então, espera-se que em escola Suzuki, em toda escola Suzuki, você tenha a mesma ideia, né? O pai dentro de sala de aula, né? Aprendendo de ouvido, tocando as músicas de cor. Né? Isso acontece lá também? Acontece, Que legal. Lá também
Porque aqui, claro, se a gente for falar dos É centros... isso que eu ia falar, porque aqui se a gente tá falando do Suzuki, então dos centros Suzuki, a gente sabe que isso centros Suzukis aqui no Brasil, acontece da mesma forma. Uma coisa que eu não sei se acontece no Canadá ou mais pro norte das Américas, e que é muito comum no Brasil, é a pessoa usar o livro do Suzuki e de um jeito, assim, completamente nada a ver. Que é só o livro de partitura. Exatamente, vira um livro de partitura, exatamente. É uma boa pergunta, e isso acontece também. Ah, ok. Isso também acontece. Isso não acontece só no... E acho que uma das coisas mais interessantes, assim, da onde eu tô, né, do Canadá, né, é ser um país de imigrantes, né? Então a gente tem contato com culturas assim, o Brasil é um país que tem muitos imigrantes, ok, né? Mas eu acho que no Canadá a gente está meio que em contato com a primeira geração da imigração, sim. Né? Então acabaram de chegar, sabe? Então a gente vê muito claro como, então as pessoas vêm. Eu tenho alunos que vieram da China, alunos que vieram da Coreia, alunos que já me procuraram da Índia, lá, né? Falando, eu já fiz o método Suzuki. Já estou no livro 2, livro 3, whatever, né? Qualquer que seja. E aí você fala, tá bom, vamos lá, deixa eu ver você tocando. E aí quando você vê tocando, você fala, calma aí, isso não está muito de acordo com aquilo que a gente, com que a gente aprendeu sobre o nível esperado técnico daquele livro, né? Então, não é porque está em outro lugar que necessariamente o nível técnico está melhor. Então, eu tenho uma aluna coreana, que, por exemplo, que eu tenho que... Eu tive que falar assim, não, vamos mais pra... Vamos voltar. Vamos fazer uma revisão aqui, ó. Vamos fazer o livro 1 de novo. Nossa, isso é uma coisa interessante. Quando acontece esse tipo de coisa, quando acontece isso com a gente, no nosso caso, a maioria dos nossos alunos são adultos que querem aprender violino, né? Por hobby ou por N motivos, para tocar na igreja, enfim. E é relativamente comum a pessoa, não, é que hoje eu... Esse é clássico, é que eu não sou mais iniciante, eu já leio partitura. Sim. Como se ler partitura estivesse atrelado a um nível técnico no instrumento, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem outro caso também, que eu já fiz o Suzuki até o livro N, X, Y, Z. E aí você vai ver a pessoa tocando e não tá aquilo. A gente faz aqui um nivelamento. Então a pessoa manda lá um vídeo pra gente, a gente vê, faz mais sentido pra gente você começar do lugar X. Às vezes é antes, às vezes é onde tá. Mas pra gente é sempre um processo... Sempre não, às vezes é um processo meio doloroso, assim, pra pessoa, né? Porque, assim, você achava que tava no nível 4, mas talvez não era nem precisa ser das variações. É muito... Acho que aí é uma... É o nosso tato como professor de como que a gente faz para acolher aquele aluno, não espantar, não fazer você não jogar fora tudo aquilo que a pessoa fez, né? Como que eu faço para acolher aquilo e aos poucos né? Porque cada aluno é diferente, ele talvez ainda não entendeu que ele precisa fazer aquilo. E você está ali de suporte, você é a âncora dele, né? E como que você pensa nessa estratégia? Você pensa na habilidade daquela peça, por exemplo, ele chegou no final do livro 2, mas aquelas habilidades para tocar aquela, e aí você vai voltando e trabalhando essas habilidades? Eu uso muito da estratégia da revisão, né? De pegar... Estão ouvindo, alunos? Revisão. Obrigada. Cuidado para não falar tão perto assim. Pegar peças mais fáceis, né? Que façam sentido dele trabalhar aquela técnica. Para mim, por exemplo, tem algumas peças nos livros que são peças-chave, assim. Tem peças que eu não... Tem peças que eu não vou falar que eu pulo, porque eu não pulo peças. Muitas vezes eu penso em pular peças. Quem nunca? Tá?
Porque, enfim, por N motivos. Mas eu acho que tem peças que são meio que fundamentais assim, para o aluno tocar. E elas são muito flexíveis, assim, sabe? Uma peça que eu lembro que eu comecei violino tarde, e eu comecei com o Suzuki, como se fosse um livro de partituras, e eu já comecei no Allegro. Minha primeira peça foi o Allegro. Mas uma peça que eu adorava tocar, que pra mim, nossa, eu me sentia virtuosística tocando, era o Etude. Cara, eu achava a troca de corda, eu achava aquilo tão legal. Usando as 4 cordas do violino. Nossa, era genial! E aí eu queria fazer aquilo com 4 semicolcheias, e quanto mais rápido eu fazia pra trabalhar e não esbarrar na corda, eu achava isso sensacional. Depois eu fui descobrir que realmente a gente estuda isso pra não trocar, não bater nas outras cordas. E outros exercícios que tem vários métodos que é para a mesma finalidade, né? Só que na época eu só tinha acesso a esse. Então eu usava isso, eu achava isso tão legal. Eu sempre ensinava a fazer isso para os alunos, falava, gente, esse exercício é tão bom, é uma peça que é tão boa. E pra gente não ficar só muito nas questões técnicas dos professores Suzuki que estão adorando esse trecho, sinto muito, gente. Como você conheceu o método Suzuki? Muito bem. Porque senão vira um curso. Bom, na época que eu conheci o método Suzuki, bom, talvez, eu não sei se contar a história da minha vida, né? Pode contar. A galera... Não, porque daqui a pouco a gente já vai saber como que você foi da viola pro violino também. Ainda tem essa ainda. Calma aí é mais interessante. Calma, você fez o caminho contrário? Aí é mais interessante ainda. Sim, ele fez o caminho contrário. Calma. Ele começou na viola. Exato. Eu não sabia disso. Calma. Eu sou violista puro sangue. Caramba. Não mais, porque você foi pro violino. O Suzuki... Porque assim, quando você começou a fazer as formações Suzuki, não era moda ainda, não era? Não era moda. Não era moda. Acho que não era moda ainda. Vou contar do começo, então. Eu sou um aluno adulto iniciante. Eu comecei adulto. Que interessante. Né? Então, eu comecei com 17 anos. 17, 18 anos. A mesma idade que eu. Ok. Yeah! Yes! Então, aí eu... porque chegou uma época que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa da vida. Eu preciso... Aquele momento, né? Eu quero fazer faculdade, não sei o que e tal. E naquela época eu tocava guitarra, na verdade. Tocava guitarra, tinha banda, tinha cabelo comprido, tinha cabelo. Né? E aí, a única coisa que eu gostava de fazer naquele momento era a música. Que eu me via fazendo e me dedicando era a música. Mas você já tinha acesso à música de concerto? Não. Interessante, tá ficando mais interessante. Não tinha. Zero. Acho que a primeira vez que eu ouvi um instrumento desses ao vivo foi quando eu fui começar. Caramba. Você já tocava... Mentira. Não, o que eu digo assim, na mesma sala, assim, no mesmo ambiente. Tipo, no mesmo ambiente. Tá? Eu já tinha assistido orquestras, mas nunca foi parte do meu ambiente de ouvir, assim. Gostava, mas não... Você começou tocando guitarra, então... Como que fez o link guitarra e viola? Então... Essa é a parte. Eu tinha um amigo... Porque pra mim seria natural alguém que toca guitarra querer tocar violino. Tá. Que é mais ou menos a mesma vibe. Eu tinha o meu amigo que cantava na banda. Ele tocava viola. Ok. E ele fazia aula no Sesc. Você já deve conhecer o Sesc porque, né, muitos que passaram aqui já contaram a história do Sesc, né? Nessa época quem dava aula lá era o João Maurício Galindo. Ok. João, querido. João, querido. E aí eu tava nessa, falei assim, eu quero fazer música, eu quero estudar música, tá? Como é que eu faço pra fazer isso? Aí eu pensei, eu quero fazer faculdade de música. Faculdade de música precisa ler uma partitura, né? Como é que eu faço pra ler partitura?
Violino. Eu acho que pra tocar violino precisa ler partitura. Então eu vou... Vou aprender violino pra Vou aprender aprender partitura. partitura. Onde você aprende violino mesmo? Ah, no Sesc. Ah, legal. Deixa eu ir lá aprender violino. Por quê? Porque o vestibular é no final do ano. E isso era no início do ano. Era no início do ano, tipo março. Ok. Aí eu cheguei lá no Sesc, fiz minha inscrição, né? Legal, vou lá fazer primeira entrevista lá. E aí o João lá com, sei lá, uns 40 alunos, 40 pessoas na sala, assim. Então vamos começar. Agora a gente vai escolher os instrumentos e tal. Aí eu falei assim, tem vaga pra violino? Aí ele, vaga pra violino não tem mais, tem pra viola. E você sabia... você sabia o que era viola porque o vocalista tocava. Porque ele tocava. Uhum. E aí eu falei assim, caramba, o vestibular é no final do ano. Se eu não começar agora, não vai dar tempo de fazer o vestibular. Em um ano dá tempo de fazer vestibular de viola. Eu tô zoando. Mas brincadeira, o pensamento gente. foi maravilhoso, porque ele tinha uma meta. Uhum. Eu tinha uma meta, E deu. Bravíssimo. Quando a gente tem uma meta, o negócio vai, né, bicho? Não tem então. como. Mas aí você queria fazer o curso de música... Queria entrar na faculdade de música. Porque na sua cabeça precisava disso pra você trabalhar com música. Você já sabia o que você queria trabalhar exatamente? Pra mim não importava. Pra mim importava fazer música. Maravilhoso. Que interessante, porque normalmente as pessoas são obstinadas sobre um instrumento específico. E elas querem viver fazendo alguma coisa com esse instrumento específico. Pra mim não importava. Pra mim importava tocar. Queria tocar. Mas eu acho que isso é talvez na minha concepção, é uma mentalidade de quem começa um pouquinho depois. Porque foi o mesmo caminho. Eu entrei pra tocar violino, eu falei, cara, eu quero tocar em orquestra, eu quero ter... A vida que eu tenho hoje, que é de vai ali, toca, sabe? Uhum. Foi exatamente isso. E foi exatamente a mesma coisa. Em um ano, menos de um ano, botei como meta. Falei, cara, eu vou mudar, vou entrar lá. E foi isso que aconteceu. Mas acho que quando a gente tá mais velho, você consegue... Mais velho que eu falo assim, quando você tem uma cabecinha um pouquinho melhor... Mas tem foco. Exato. E aí, quando a gente tem foco, as coisas funcionam, que é uma beleza. Porque você não tá só... Porque tem muita gente que começa, a grande maioria, né? A gente até falou isso ontem, 90% das pessoas começa como um hobby. E aí depois você vai, tá que legal, dá pra ganhar dinheiro, dá pra trabalhar com isso. Agora quando a gente já começa falando, não, é isso aqui que eu quero, olha, não importa qual caminho que vai ser, mas é isso aqui. Eu decidi por esse caminho e eu vou arcar com essas consequências dessa decisão, porque eu quero isso. E nesse ano as suas aulas eram basicamente nesse projeto. Eu entrei no Sesc, aula coletiva. Uhum. Tinha aula 2 vezes por semana com o João. E uma coisa que até nunca, acho que eu nunca falei isso pessoalmente para ele, né? Essa é uma oportunidade de deixar aqui. Acho que vendo ele dar aula, eu pensei, caramba, quero fazer isso. Que da hora. Entendeu? Porque a didática dele, assim, é uma coisa... eu nunca vi igual. Então você pode falar isso pra ele, esse é o nosso quadro. Mentira. Entra, João! Entra, João, olha esse lindo! Não, mentira. Ele é Não, um dos meus heróis, né? E ele tem essa mesma metodologia de ensino em orquestra jovem. Porque é impressionante. Ele sabe disso. Eu tenho o prazer, eu posso falar isso, de trabalhar com o João há uns 15 anos. E continuo trabalhando com ele. Adoro de paixão. As pessoas podem falar o que for, mas eu não tenho problema nenhum com ele. E ele tem essa mesma coisa, esse mesmo tato em orquestra jovem. Ele esteve aqui gravando com a gente, eu pude falar isso também pra ele, não só, mas, né? Eu acho sensacional, porque ele tem um tato pra falar as coisas e resolver as coisas com uma facilidade. Com uma coisa assim que tem gente que tem isso nato, né? Ele tem uma habilidade retórica, de contação de história. Exato. Incrível. Ele tem um carisma, assim, é impressionante mesmo. Incrível. E então você fez esse ano de aulas lá no Sesc. Isso. Passou na universidade. Tá, calma. Eu comecei, né, no meio do ano, tava no Sesc. Sei lá, em julho mais ou menos, saiu o manual da FUVEST. Com, você tem que tocar isto. Tinha lá, primeira suíte de Bach, prelúdio. Eu nem sabia, nunca tinha ouvido.
Caramba. O que é Nem isso comercial. Não. E nessa Isso época era era mais noven- difícil pra pesquisar, né? Isso foi o que? 96. Ok. Tá, não tinha. Eu tinha que... A primeira vez que eu ouvi, eu fui na Vergueiro. Vergueiro. Eu fui na Vergueiro, fui lá no catálogo, né, violoncelo. O que é Gente, isso? ainda tem que lá essa ouvir. biblioteca, não existe mais, né? Tem, eu acho que tem. Não, a gente podia gravar um dia, porque a gente fala tanto disso de ir na Vergueiro, a gente podia gravar isso um dia e colocar no É, canal. porque eu cheguei aí bastante na Vergueiro também pra caçar partitura. Pra caçar partitura. Porque quando a gente Ouvir fala, as gravação. pessoas de hoje não têm noção do que você ir a um lugar pra buscar uma referência, pra caçar partitura, ou caçar um vinil pra ouvir, porque senão você tinha que ir na... Na minha época já era CD já. Você entendeu, né? Mas tinha... Depois teve a biblioteca, a Livraria Cultura, que a gente ia escutar o CD. É, também. A gente ia pra ouvir que a O gente meu Borro colocava. Mil eu comprei na Livraria Cultura. Mas isso ainda veio muito depois, né? Então... Mas é legal a gente fazer isso um dia. Fica aqui no ar, ó. E lá, não. Gravar um especial. Exato, gravar um especial Você de tem que ser Cuba. baixinho, porque lá na biblioteca não pode falar alto. E aí você viu o edital que tinha que tocar. Tinha que tocar. Falei, tá bom, tem que preparar essa peça. Aí eu cheguei pro João e falei, João, tem que tocar isso aqui. Aí ele olhou e falou assim, tá bom, se você estudar 3 horas por dia, você consegue tocar isto. Você consegue tocar. Tocar bem é outra coisa, mas você consegue tocar, né? Tocar, assim, musicalmente é outra coisa. Você consegue tocar as notas, isso aqui e tal. E aí eu falei, botei essas métricas na cabeça e falei assim, tá bom, eu vou fazer isso então. Tenho até foi de agosto a dezembro, janeiro. 3 horas por dia. Nossa, E eu você tam- levou literal. Não, vou fazer isso. Não, foi. E falei. E eu tava tendo. E também, por isso que eu te interrompi, porque eu falei que não tinha só aula nesse momento eu não estava mais fazendo só aula em grupo. Eu estava fazendo aula individual com ele também. Legal. Comecei a fazer aula individual porque Precisava. não dava pra, só da minha cabeça, não dava. Não tinha. E aí, de agosto até dezembro, basicamente, você ficou amadurecendo, imagino eu, exercícios e questões técnicas e vendo esse prelúdio. E o que precisava tocar, eu só tocava isso. Tocava outros exercícios também que ele me passava, né? Sevcik, Kaiser, Masas, etc. essas coisas, né? Nós estamos Scala. no final do ano próximo, inclusive, a vestibulares agora, né? Então serve para quem está se preparando, enfim. Mas o vestibular não era só tocar. Não. Como que você era na escola? Porque tem a questão de teoria. Eu fui fazer algumas aulas de teoria musical, Também particularmente. Aulas Porque a gente particulares sabe que, eu não sei como de funciona. percepção e tal. É, isso que eu ia te Fui fazer perguntar. também. Porque no ensino coletivo, por melhor que ele seja, o coletivo não tem como você ensinar só um aluno a fazer aquilo, porque você tá numa sala com um monte de criança. Mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho essa história, tenho essa marca, mas eu não recomendo. O quê? Peraí, você não recomenda o quê? Eu não recomendo Coletivo? fazer. Eu não Tudo recomendo em um ano, assim. fazer tudo isso e ir para uma faculdade. Ah, sim. Né? Porque eu tenho ainda sequelas dessa universidade prematura. Mas Porque eu sabe cheguei que lá, eu não sabia ler partitura. A minha primeira vista não era boa. Eu não conseguia fazer nada na universidade. Né? Eu tinha, assim, Mas espera. meu conhecimento musical era muito Na faculdade básico. de música, você não entra na faculdade pra aprender? Não, pera. Nossa, pera aí, gente. Calma. Isso é uma diferença Que as muito pessoas legal das artes normalmente performáticas em não relação a entendem. outros cursos. Porque quando você vai cursar medicina, você entra na faculdade para aprender. Na faculdade de música, gente, não é bem assim. Nas grandes capitais, pelo menos. Nas grandes capitais, pelo menos. Mas é isso mesmo ou não? Você tem que entrar já me sabendo? Você tem uma prova que você tem que fazer já o negócio. Não, é igual você entrar na... Seria igual você entrar na faculdade de matemática sem saber fazer 1 mais 1.
Você já né? tem que saber, tem que estar no nível. Você tem que saber fazer, tem várias equações que você já tem que aprender na escola, né? Uhum. Eu sempre vou levantar as questões dessa forma, porque às vezes Eu quem sei. tá ouvindo não tá entendendo. não Mas tá como entendendo. assim? Eu sei. Eu não posso pessoa decidir não- que eu vou estudar música Agora e fazer vestibular daqui a uma semana? Eu adoraria, gente, mas não. Eu não sei se eu tinha exatamente essa visão, assim. Mas eu não entendia como eu entendo hoje. Uhum. Atualmente, eu não sei como. Eu não consigo imaginar como alguém consegue fazer isso que aconteceu comigo, assim. Querer muito. É querer muito. Oportunidade de estar na hora certa, no lugar certo. Naquele momento, você comentou sobre viola, né? Naquele momento, o nível de violistas tocando não era tão alto quanto é hoje. Uhum. Né? Atualmente o nível de violistas é muito mais alto, né? Então a procura por viola na faculdade, acho que eles também tinham que dar para os professores na faculdade, também tinham que preencher vagas de viola. Então se eu tivesse com a mesma experiência tocando piano, eu não teria passado. Com certeza. Então, o meu instrumento me favoreceu nesse momento, Uhum. né? E isso de que você falou de não recomendo, eu até comentei isso recentemente num plantão Tira Dúvidas com alguns alunos, que as pessoas às vezes acham que aprender rápido demais é bom. Pois é. E tem vários problemas em aprender rápido demais. Existe, claro, aprender lento demais também é ruim, mas existe um óptimo de pacing, vamos chamar assim, saudável para eles aprenderem. É porque tem a questão, pelo menos no instrumento, tem além dessa questão física, tem a questão do seu... Cara, o seu cérebro, uma hora, ele vai dar um bug. Porque é isso que eu tô tentando entender até agora. Como que foi essa preparação da parte teórica? Porque a parte do instrumento, entre aspas, ok. Você vai se machucar provavelmente, mas... Você vai ter alguma lesão, mas você vai conseguir tocar. Mas o resto das coisas é tão difícil, porque eu tenho dificuldade até hoje. Eu tenho dificuldade até hoje. Mas eu tenho dificuldade. Quem não tem dificuldade? Porque a preparação para um vestibular de música, ela é muito complexa. Porque a teoria é uma coisa. Gente, teoria é infinito. Sim. Então, mas eu quero saber, a parte de música é a parte fácil da universidade. Como foi pra você a parte das outras matérias? Não, essa parte foi fácil. Ah, foi? Porque eu já tinha eu estudava meu... Não que eu era muito... É que pra você a música... Porque você começou naquele momento, né? Música. Porque eu fico pensando assim, pra mim, quando eu fui... Eu tive a infelicidade de fazer prova de universidade uma vez na minha vida. Tá. Só que assim, eu estudava música desde os 6 anos de idade. Então a parte de música, pra mim, foi, eu não precisei fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Tá. E tirei, na parte teórica, gabaritei, na parte de instrumento tirei próximo da nota máxima. Cheguei, isso foi na prova da Unesp. Cheguei na prova de matérias normais, eu tava crente que era tipo ABC. Beleza, eu vou chutar lá algumas, e tal. Na hora que eu abri e não tinha ABC, eu tinha que escrever a resposta. Dissertativa. Na hora que eu abri aquilo, eu lia... Eu não lembro de ter lido virado a página. Eu só li assim, fechei e fui embora. Não dá. Eu não faço a menor ideia do que está escrito aqui. Eu entendi. Bom, eu tive, posso falar, sorte, não sei, né, de ter estudado. Eu sempre estudei em colégio particular, né? Isso é uma sorte, né? E os meus colégios, eles sempre me prepararam para esse tipo de prova. Então, eu sou a exceção de quem faz música, assim, onde eu estudava. Assim, nossa, você vai fazer música, tem certeza? Não, você tem que ser outra coisa. Médico, advogado, engenheiro. Você vai morrer de fome. Era isso, assim. Não que eu fosse muito bom na escola, tá? Porque não era. Não era. Em comparação com os colegas, né? Que se estudam junto. Tem isso também. Mas, tipo, era... Eu sei que o ensino
o ensino público no Brasil ele é defasado em relação ao a prestar uma prova para uma universidade pública no Brasil, né? E eu larguei o ensino médio no meio. Tá. Porque eu sabia que isso da música, parei de ir no ensino médio no início do segundo ano. Eu parei também porque eu descobri que pelo Enem você conseguia eliminar o ensino médio. Tá. Então quando eu descobri isso, não preciso mais disso. E aí eu fiz o Enem, eliminei o ensino médio, fui fazer a prova. Só que aí tinha um monte de coisa na primeira página que eu não faço a menor ideia do que tá falando. Isso dei em escola pública a minha vida inteira também, né? Então eu não fazia a menor ideia do que estava escrito ali. E para os seus pais foi tranquilo isso, essa escolha do vou fazer música? Tipo, já com 17 anos, tipo, agora eu vou fazer música. Eu acho que meus pais, eles queriam que eu tomasse alguma decisão. Assim, nesse sentido, eles foram muito bons, assim. Mais um fato curioso desse evento foi, assim, que eu... Quando eu fiz as provas, eu estava entre duas faculdades. Eu fiz a USP e fiz Santa Marcelina também. Né? Poderia ter feito Santa Marcelina. E aí eu falei assim pro meu pai: pai, se eu passar na faculdade, eu não vou fazer. Porque o meu professor falou que era melhor eu esperar um pouco. Porque eu tô muito cru pra faculdade. Eu falei, eu vou esperar um pouco. Aí meu pai falou assim, olha, se você não fizer faculdade, daqui pra frente é você por sua conta. Aí eu falei, tá bom, vai. Então eu acho que eu vou fazer faculdade. Então acho que eu vou fazer faculdade. Né? É porque no histórico dele, ele não fez faculdade. Então pra ele, o importante era que o filho dele estivesse fazendo faculdade. Né? E também que, né, mas é menos uma conta para eu pagar, mas eu acho que era mais nesse sentido mesmo, sabe? Mais no sentido de, meu filho, você tem que fazer uma faculdade, porque é uma coisa tem que eu não... Tem que tomar um rumo, né? Tomar um rumo é feio, mas assim, tem que tomar uma decisão para sua vida do que você quer, independente para onde seja. Isso, né? Eu queria ficar estudando e acho que na cabeça dele soou como, quer ir pra Gandaia, quer fazer outra coisa. Música ainda, não vai levar a sério. Exato. E aí foi. Eu falei assim, tá bom, vamos lá, vamos ver o que acontece. Né? E o João ficou tranquilo com isso? Então, nesse momento foi um momento de transição de professores, né? Mas quando você passou, você contou pra ele? Contei, ele ficou super contente, né? Que legal. Claro. Deu certo, né? Deu certo. Acho que ele ficou meio espantado, na verdade. Conseguiu? Mas nesse momento foi um momento de transição de professores, né? Porque aí eu fui ter aula com um professor da faculdade, que era o Marcelo Jafé. Marcelo. Né? Caramba. E como foi se adequar nesse primeiro ano de Universidade de Música? Muito difícil. Porque se o ano de preparação foi difícil, eu imagino que talvez o início tenha sido ainda mais difícil, porque tem um monte de conteúdo pra ir atrás. Nossa, eu não cara. É um monte de aula, né? Um rolo compressor passou por cima de mim, assim, praticamente, porque eu já tinha que fazer aula de harmonia, aula de contraponto foi depois, mas aula de, sei lá, todas as coisas que tinha lá. Eu não dava conta. Né? História da música. Tive professores na faculdade chegando pra mim e falando, olha, você tem certeza que é isso que você quer? Por que você não faz outra coisa? Né? Porque eu não dava conta mesmo. Mas... Não. Que coisa, velho. É que eu, na minha opinião, né, a faculdade de música, quando entra, são assuntos, às vezes, completamente diferentes. Eles se complementam no final, mas são muito diferentes. São muito diferentes, É muita informação. E essa sensação de um rolo compressor, você fala, meu Deus do céu. É você tratar a música em outro patamar, né? Você vai aprofundar muito mais o que você faz. Você vai tratar de assuntos que talvez você não use na prática diretamente, né? Naquele momento você vai reunir ferramentas que até hoje eu uso,
né? De uma forma ou de outra. Vai ter vários Bhaskaras que você não vai usar pra nada, mas tá ali. Total. Mas acho que uma coisa legal, assim, que as pessoas falam, né, de faculdade em geral, né, é a rede, né, que você constrói em volta daquela experiência, né? Então, a rede de amigos, profissionais que você tá trabalhando, então a rede de referências que você constrói, isso tudo, cara, não tem igual, assim. Porque você tá no meio de um monte de gente que tá querendo a mesma coisa que você, né? Tá no mesmo... E que cada um vai trabalhar em coisas relacionadas ao seu assunto, porém não exatamente igual, o que torna a troca ainda melhor. Porque, de repente, por exemplo, eu fiz aula de harmonia, essas coisas no conservatório. Nunca fui a melhor pessoa, mas eu lembro quem era o melhor. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho aquela rede pra ir atrás. Exatamente. E esse era o curso de bacharel, certo? Isso. Como veio a história da educação? Eu sempre gostei. Eu sempre achei o trabalho de ensino, como, né, quando eu comecei, eu vi aquele trabalho do João, assim, e pra mim foi uma... Porque eu tocava guitarra e eu não entendia como as coisas funcionavam, sabe? Eu não sabia como fazer. Primeiro, eu tinha uma boa professora? Tinha, mas era muito... Era mais na prática, assim. E aí, quando eu tive esse contato com alguém ensinando, e eu via que, caramba, eu tô aprendendo mesmo, né? Que interessante que tem um jeito de aprender. Isso é... E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Eu me via fazendo isso, sabe? Eu via essa oportunidade. Então, em algum momento, isso foi também uma opção para mim, né? Porque eu tocava... Nesse momento que eu passei a dar aula, eu tocava em orquestras, né? Que interessante. Eu cheguei a toquei na UCAM como violista, né? Sempre como violista. Minha experiência com orquestra é viola, tá? Não me peça para tocar violino na orquestra, que eu não dou conta. Eu toquei na UCAM durante muito tempo, toquei na Experimental algum tempo, toquei na Orquestra Sinfônica de Santo André algum tempo, toquei na Orquestra Acadêmica do maestro Luciano Camargo, né? Everson também. Quem mais? Teve uma experiência, assim, grande de orquestra, né? Tendo começado aos 17. Eu toquei bastante, assim. Eu tinha dias que eu tocava em 3 orquestras. Caramba. Cara, mas como... Bom, imagino que a OCAM surgiu naturalmente porque você estava ali. Então você sabia da existência dela porque você estava no mesmo ambiente. E estadualzinha, né? Eu tocou na estadualzinha também. Minha primeira orquestra foi estadualzinha. Ok. O João Eu ia perguntar agora, já era o João? Era o João. E no período que ele... Logo quando ele foi para Amazonas, RG. Caramba. Sim. Mas era uma coisa... Tocar em orquestra era uma coisa que estava no seu radar antes de entrar na universidade? Acho que sim. Porque tocar esse instrumento era tocar na orquestra. Não tem muito. Pra mim era aula, isso. A única coisa. Pra mim era isso. E aí... em algum desses momentos que não deu certo alguma orquestra, porque eu também tinha muita dificuldade. Atualmente eu consigo ver as dificuldades que eu tinha na época e, né, peço publicamente perdão a todos os meus colegas distante. Nossa, que cara desafinado, né? Que toca fora, né? Não acerta um arco. Meu Deus. Mas enfim. Em algum desses momentos, alguma orquestra não me quis mais, né? E aí eu falei, tá bom, eu preciso continuar ganhando minha vida. E uma das saídas foi, vou dar aula. E aí que veio o Projeto Guri, por exemplo.
Então lá foi o primeiro lugar que você foi professor. É. Que era na época da PG ainda, não era Santa. É. Ok. E lá você basicamente já tinha que dar aula de violino. De tudo, na verdade. Isso, Né? E como foi essa primeira experiência da aula de violino? Eu achava legal, né? Eu achava que era a mesma técnica, né? Ok. É muito, pra mim é muito parecido. Porque Não, quando que você absurdo. Viola e fez... violino é completamente diferente. Quando você fez você começou no coletivo, era viola e violino ou não? Era. Ah, ok. Era tudo viola e violino. Agora não é mais? Não. Quando você entrou no SESI pra fazer aula com o João, era no SESC era viola e violino também ou Era. não? Então, daí já tá Era na violino. cabeça um pouquinho, tá um pouco mais familiarizado, né? Tinha Caramba. a mesma coisa. É porque o guri, alguns lugares, alguns polos, tinha sala de violino, sala de viola, sala de cello, blá, blá, blá. E tinham polos que eram violino e viola, cello e baixo, e tinham polos que era todo mundo alegria, uma sala só. Não, no meu caso foi violino e viola. E cordas, né? Eu adoro cordas. Eu adoro cordas, assim. Eu gosto. Tipo, aquele naipe de cordas com... O polo que eu dei aula era só violino, mas era tipo 20 alunos na sala. Eu adorava. Eu falava, gente, que delícia. Maravilhoso. Eu ia embora morta, mas agradecendo, falava, que da hora, que da hora, que da hora. 20 crianças, mas 20 violino. Era muito massa, velho. Era muito massa. É bom, dar aula é bom. Dar aula é ótimo, pra 20 crianças eu já não sei. Mas é que eu acho que, eu não sei pra você no coletivo, mas eu acho tão mais fácil quando tem mais de 5. Sim. Mais fácil em que sentido? Eu acho que a linguagem, eu sempre falo isso, né, que a minha forma de dar aula, eu não sei muito bem trabalhar com adulto, porque a minha linguagem ensinando, ela é muito infantil. O dedinho, tudo então, para falar com um adulto, eu tenho que manter a seriedade. Eu não sei ser muito séria para dar aula, assim, porque as brincadeiras são muito voltadas para criança, né? Então, para mim, era mais fácil isso da linguagem, do tipo de brincadeira. Agora você vai virar para o seu coleguinha do lado, blá, 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 e ele vai tocar e você vai olhar para a tia se o arco dele tá certo. Se ele tá puxando... Então, a linguagem era mais fácil para mim, que gosto de coletivo, sempre foi mais fácil que trabalhar com um só, né? Entendi. Achava mais simples. Entendi. E o seu contato com... Já do lado professor, com a metodologia Suzuki... Começou no guri ou não? Então, nesse momento que eu dava aula no Suzuki, no guri, a gente buscava por se aperfeiçoar como professor. Né? Eu sempre tinha isso na cabeça. Pô, como é que eu dou essa aula melhor? Como é que eu consigo fazer isso melhor? A gente tinha cursos de capacitação, né, para ensino de cordas. O João foi um dos que dava esse curso de capacitação e foi... era sempre fantástico quando ele dava essas aulas. E tinha um amigo meu que tocava no quarteto comigo. A gente tinha um quarteto de cordas que a gente tocava jazz. Repertório de jazz. Caramba. Que delícia. Num quarteto de cordas. Um quarteto normal. de cordas, Mas a gente tocava tudo lendo, tá? Não tinha improviso. E esse amigo meu, né, ele tinha feito alguns cursos Suzuki já, de cello. Não, de violino, porque ele dava aula numa escola como professor de música em geral. E ele falou, olha, vocês têm que fazer o curso de Suzuki e tal. Guilherme Faria. Vocês têm que fazer o curso Suzuki, porque é muito legal, porque a professora do curso, eu lembro dele falando isso e foi uma coisa que me chamou a atenção na época, que assim, essa professora que deu aula, ela tem uma lista de espera de 30 alunos, 60 alunos, não sei quanto, enfim. Essa professora tem uma lista de espera, não? E ela é fantástica, e não sei o quê, e ensina passo a passo, cada música você ensina passo a passo e tal. E eu falei, caramba, eu tenho que aprender isso, então. Também quero uma lista de espera. Também quero uma lista de espera. Também quero ser procurado, quero ser requisitado, né? E aí eu fui procurar. E aí digitei lá na internet. Método Suzuki, cursos, enfim. E achei um curso Suzuki no Paraguai. Fiz o curso do Paraguai. Isso que ano que era?
Isso foi 2007, eu acho. 2006, 2007. O primeiro curso oficial aconteceu mais ou menos... No Brasil aconteceu mais ou menos por aí. Depois disso. É. Porque Logo eu tô depois pensando, disso. pô, eu acho que nessa época que ele tá falando ainda não tinha os cursos oficiais no Brasil. Não tinha. A Shinobu começou a dar os cursos logo em seguida, assim. Tipo 2008, 2009, uma coisa assim. É. Mas nessa época ela já tinha a referência dela. Uhum. Ela dava os cursos, mas não eram oficiais. Era tipo meio... Eu lembro que... Até onde eu sei. Se eu tiver mentido errado, vocês comentem aí. Não. Com certeza. Eu falei... Eu até comentei com a minha irmã na época e ela procurou assim e falou, tem essa pessoa aqui, Shinobu e tal. E nessa época eu trabalhava no Projeto Guri, eu trabalhava como supervisor de cordas. E eu trabalhava sob a direção do Márcio Galvão. José Márcio Galvão. José Márcio Galvão. Trabalhava com ele. E eu falei, Márcio, vou fazer um curso. Suzuki, não sei o que e tal. Fui lá, fiz o curso. Voltei maravilhado. Falei, nossa, meu Deus do céu. Isso é a melhor coisa. Você tem que fazer. Que não sei o que e tal. E... Porque ele não tinha feito. Porque eu acho que ele fez depois. Apenas o primeiro oficial que teve no Brasil. Um negócio assim. Não, ele fez depois. A gente foi pra... ele foi pro Peru. Okay. A Adriane também ia muito pro Peru, a Kinders, né? Pra fazer os cursos lá. Isso, é. Ela era uma professora Suzuki também. A gente fazia um trabalho em conjunto na época. Outra que eu achava maravilhosa. Que não tinha aula em grupo. E eu falava com ela, posso trazer meu aluno na sua aula? Vamos fazer uma aula em grupo? Ela deu aula no Instituto Bacarelli durante muito tempo. Maravilhosa. Muito legal. Eu tenho umas fotos de um curso, das coisas que ela trouxe do Peru. Ela fez o curso do Peru e trouxe, deu pra gente como eu posso te dizer, um programa de ensino dos professores voltado a tudo que ela tinha aprendido lá. E ela trouxe os fantoches de lá uma vez. Cara, era maravilhoso. Mas é por isso que eu falo que é por isso que eu gosto mais de criança. Porque eu acho que as coisas são mais legais. Para adulto, você chega pra colocar os fantoches, vai ficar meio... Lá em Brasília, a gente foi visitar um colega nosso lá, e ele tem um bicho preguiça, que fica tanto no braço quanto no violino. E eu achei isso tão legal. Gente, eu preciso voltar a dar aula pro coletivo só pra eu ter meus bichos preguiça, pra eu ter meus trem tudo de volta. Então dar aula pra criança é uma desculpa pra você ter bichinhos de pelúcia. Entendi. A Adriana, muito legal. A gente trabalhava junto. Trabalhava junto, né? Ela era uma referência pra mim, assim, como professora, né? Era uma professora Suzuki que trabalhava muito bem. E você voltou maravilhado. Eu voltei maravilhado, mas ao mesmo tempo eu falava, caramba, eu não sei como fazer isso. Eu não estou preparado para isso. Não vou fazer. Lá você fez o curso de filosofia, o livro 1. Fiz o curso de livro 1 só. Ok. Na verdade, eu não sabia que precisava. No meu caso, eu não sabia que precisava fazer o curso de filosofia. Eu só sabia que, eu vou fazer o curso de violino. Aí eu fiz o curso de violino e elas falaram assim, você não pode se registrar ainda porque você não tem o curso de filosofia. Né? Eu falei, tá bom, tudo bem, eu entendo. Não vou dar aula de Suzuki, não sou professor Suzuki porque eu não fiz o curso de filosofia. Eu vou esperar, numa outra oportunidade eu faço o curso de filosofia. E aí eu fui pro... Aí o Márcio foi pro Peru, teve aula com uma professora também muito boa e voltou falando, que é demais, tal. E aí eu pensei, putz, tá bom, tem que fazer. Aí passou mais um ano, aí eu fui pro Peru e fiz todos os cursos que faltavam pra realmente fazer. E aí chegou nesse momento que eu falei, putz, se eu não começar a dar aula, eu não... Dar aula aplicando isso, né? Aplicando isso, Mas você tinha essa liberdade para aplicar isso com os alunos do Guri? Eu era supervisor na época. Ok. Então você que dita o que é liberdade. Que ano foi? Minha dúvida, que ano foi isso? 2000 Foi antes da APG virar Santa Marcelina. 2010.
2006. Ok. Mas você ficou como... 2005, 2006, eu acho. Ah, não, foi antes. Ok. 2007. Se eu fiz o curso em 2007, deve ter sido isso aí. 2006, 2007, alguma coisa assim. Mas você ficou muito tempo no Guri? Como supervisor ou não? Não fiquei muito tempo. Fiquei, sei lá, um ano e meio. Não, porque agora eu fiquei pensando, falei, será que ele era o meu TI na época? Eu não sabia. O que é TI? Era o supervisor do polo. Porque, por exemplo, se eu tivesse problema com os violinos, eu tinha que entrar em contato com o meu TI, blá, 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 era mó... Porque o TI normalmente é o cara que resolve se a sua impressora não tá imprimindo. Não, no Guri era o nome que dava pra quem dava o suporte pra todo mundo. Pode ser. Ok. Pode ser. É que eu dei aula no Guri em 2010, 2011. Não. Foi bem depois. Por isso que eu tô falando, foi bem depois. Foi Porque eu depois. comecei a usar violino em 2007. Tá. Caramba. Então, Que legal. Não. Porque quando eu entrei no Guri, o José Márcio era que cuidava do regional e blá blá blá. Já era ele. Mas aí já era a Santa Marcelina, né? Não, o polo de Jundiaí ainda era PG. Eram alguns só que estavam como Santa na capital. Então, mas na época que eu era supervisor, não tinha Santa Marcelina no Guri. Ah, tá. Era Veio só depois, a PG. Uhum. Aí depois teve uma divisão, enfim, eu não sei como Isso, aconteceu. Foi distribuído lá pros... enfim. Até hoje eu não sei nem como explicar, mas eu sei que alguns polos do interior eram APG e aí aqui ainda era... Basicamente mudança de governo. Uhum. Aí em algum momento falaram assim, você é essa instituição, você vai cuidar dos polos só da capital. Foi, se eu não me engano, foi o tipo Santa da Marcelina. licitação, ganhou e aí vocês cuidam aqui e eles cuidam de lá. Okay. Essa instituição, a APG, está fazendo dessa forma, nós queremos que faça de outra forma. Vocês cuidam do interior, vocês cuidam da capital. E foi isso. Mas nessa época da divisão, antes da divisão eu fui supervisor. Entendi. Um tempinho. Né? Depois eu virei outra coisa dentro do Guri. E você sempre gostou do coletivo? Sempre gostei. Eu sempre gostei. É que iniciou no coletivo, né? Eu tenho uma coisa com o coletivo, eu acho. Eu gosto de... Eu acho que é uma coisa que a gente aprende em conjunto, né? Uhum. As pessoas se vendo assim e tem a parte social de fazer música, que acho que é importante, sabe? Que é o que mantém, inclusive, as pessoas fazendo música. Isso. Tipo, eu tô desanimado, mas eu vou lá, eu vou encontrar meus amigos, eu vou fazer música junto. Exato. Eu vou lá pelos meus amigos, eu sei. Exato. Que não. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho, assim, que eu gosto, né, alguns momentos da minha trajetória, assim, como professor, são momentos que os meus alunos mandam mensagem falando: olha, eu fui na casa do meu amigo tocar, fui me encontrar com os meus amigos que são seus alunos também. Uhum. Nós fomos estudar juntos. É uma das maiores alegrias para mim, assim, sabe? Porque se eles estreitam os laços entre eles estreitam o laço com a música também. Exatamente. Porque a música é o que uniu eles. Exatamente, Hoje, por exemplo, né, eu tô de visita e eu vou me encontrar com ex-alunos meus que fizeram amizade por meio da música, né? E se reúnem aqui, às vezes ainda se reúnem. Que legal. Né? Que maravilhoso. E hoje você atua, porque você não mora aqui, você já falou que você mora no Canadá. Lá hoje você trabalha mais com o coletivo, com o individual, com os dois. Como que funciona isso lá hoje? Tá, eu tenho meu programa Suzuki com outra professora, né? Eu tenho meu programa Suzuki e a gente compartilha de algumas coisas no programa Suzuki que a gente tem nesse conservatório, né? A gente é livre para a gente fazer o que a gente quiser nessa instituição. Fora o meu programa Suzuki, eu tenho o meu programa de iniciação para adultos. Que legal. Presencial, online? Presencial. Ok. Presencial.
Porque isso é uma coisa que eu acredito. Eu comecei adulto, eu acredito que todo mundo pode. Não é toda criança pode. Todo Exato. mundo pode. Exatamente. Esse é o nosso slogan da Violidade, que todo mundo pode. Que eu acho que é maravilhoso, né? Porque tem muita gente que ainda fica assim... Ah, mas eu já tenho 40 anos. Eu já tenho 20 anos. Olha, eu tenho 6. Gente, todo mundo pode. Você pode começar desde os 6 anos até... E eu comentei essa semana numa publicação de uma pessoa que coloca assim, mas não, pra mim não dá mais tempo. Não, enquanto você estiver vivo, dá tempo. É exatamente. Eu falo, pô, se eu aprendi, você também aprende, mano. Não é possível. Se eu aprendi. É um detalhe, né, de a pessoa, às vezes, achar que não eu fico tão triste quando alguém fala, não, mas eu não consigo. Tenta. Mas não importa a velocidade, na verdade, né? Eu acho que é essa... É que tem gente que já desiste antes de começar, né? Fala, eu que não existe vou uma conseguir. falsa impressão, especialmente da pessoa que é adulta. Existe uma falsa impressão de quando eu vejo alguém tocando, de que aquilo surgiu exatamente da forma que eu estou vendo. E não surgiu. Eu uso um exemplo aqui de vez em quando no podcast, que é o adulto tá lá, vai ver o concerto, uma apresentação, ou hoje em dia no feed do Instagram, e vê uma criança de 14 anos, 12 anos tocando muito bem, 10 anos tocando muito bem, e pensa, poxa, eu tentei e não consegui. Sim, essa criança de 10 anos está fazendo aula há 6 anos. Mas é isso mesmo, né? Então, tem essas crianças também que são as virtuosas, e tem a criança que está ali com os pais o tempo todo, incentivando dentro e fora da classe. Tem a criança que está só no ambiente que é favorável para isso acontecer. Então, quando você vê vídeo das criancinhas tocando, não toma isso como referência. Você até pode tomar, mas usa a medida correta. Por exemplo, essa criança tem 10 anos, vamos supor que ela começou aos 4, então ela estuda 6 anos. Estuda violino por 6 anos. Aí você vai poder, não, ok, ela foi rápido, ela foi devagar no sua visão, né? Porque as pessoas precisam entender que cada um tem o seu tempo. Tem o seu tempo, Não dá pra você comparar com... mas o colega tá estudando também há 1 ano e ele tá em tal peça. Tá bom, mas o colega tá lá. Vai no seu tempo. Veja você nesse 1 ano, o que você evoluiu. Né? Por isso que eu acho legal quando a gente fala do gravar as aulas, né? Você pega o vídeo do aluno lá atrás e fala, olha, isso aqui era o que você estava fazendo há 1 ano, olha como você está agora, olha quanta coisa já mudou. Então, porque eu acho que isso ajuda você mostrar para o aluno que às vezes ele não está vendo, às vezes o aluno também se cobra numa perfeição das coisas, porque ele quer que aquilo esteja exatamente igual à gravação. E não vai ser assim. E o doido é que, o legal é que você que está ouvindo, nem a gravação é igual ao que a pessoa tocou. Ver a quantidade de corte que tem numa gravação, né? De áudio. Você lida com isso com seus alunos adultos lá também? É mais ou menos a mesma coisa? É a mesma coisa. O adulto é coletivo? O adulto bom, eu tenho adultos coletivo. Eu tenho um programa que eu porque eu acredito tanto nisso, eu falei, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que dar essa oportunidade também aqui. E funciona da mesma forma que funciona aqui. Ou seja, os alunos adultos criam a mesma relação que eles criavam aqui com a aula. Sabe? De estudar nas férias. Meus alunos estudaram nas férias, se reuniram lá. Não vai ter aula durante tantos meses? Mas a gente vai se encontrar para estudar junto. Toma um café todo mundo, já estuda todo mundo ali junto. Eu fiquei assim, caramba, que legal. Né? E essa relação com a aula, né? Eu tenho meu compromisso de dar a aula. Eu acho que a aula em grupo para adultos, ela serve para muitas coisas, né? Eu acho que ela serve como uma motivação, né? De um compromisso que você tem. Ou seja, se eu tenho que ir é igual academia, né? Ou qualquer coisa que você faça. Eu tenho que ir lá uma vez por semana, tá bom, eu vou lá uma vez por semana, não importa, né? A minha função isso é uma coisa que eu tento reforçar para mim, né? De não esperar que os alunos tenham estudado, os alunos adultos, tá? Eu queria que ele estudasse, queria.
Mas a realidade do adulto, muitas vezes, é aquela realidade assim... Caótica. Então, assim, a aula dos adultos, para mim, é um momento de prática coletiva também. Né? Você vai praticar com eles, você vai ensinar coisas? Vai ensinar, a gente vai progredir. Mas a ideia é que todos progridam mais ou menos junto. Né? Uma coisa que eu faço nas minhas aulas, eu tento fazer uma média, assim, sabe? Não fazer muito difícil, não puxar muito e não fazer muito fácil. Né? Achar um ponto em comum do que eles estão fazendo, porque as dificuldades elas aparecem para todos. Uhum. Todo mundo tem as mesmas dificuldades. Mesmo Achar um meio termo, né? Mesmo se a pessoa falar, eu já sabia disso. Não, se você soubesse, você não estava fazendo desse jeito. Né? Você não estava aqui. Bom que você sabia, agora a gente vai fazer de uma outra forma. Isso, De vez em quando a gente fala aqui. Que bom que você já sabe, agora faz. Faz. Tipo, saber é a parte fácil do processo. Exato. Tem níveis e níveis, né? de saberes, né? Tipo, quantas camadas, né? Uhum. Então é isso, assim, o meu trabalho. Eu tenho meu trabalho também com adultos individuais. São alunos que não podem vir ou que preferem fazer aula individual. Tem muito isso, né? Também, porque aqui a gente tem alguns casos de aluno que tem vergonha. Eu não quero tocar perto do outro, porque não importa que o outro está começando, eu não quero começar, eu não quero fazer assim, eu quero ter só o meu tempo, né? Não, e lá é mais forte ainda. Essa é a curiosidade, porque é uma outra cultura. No Brasil a gente ainda é meio, legal, tá todo mundo junto, é gostoso esse senso de comunidade que a gente tem no Brasil, mas a gente sabe que fora não funciona tão assim. Não, lá é mais ainda, mas as pessoas têm mais ainda dificuldade de se expor, né? Como as próprias dificuldades, né? E o progresso, elas têm mais dificuldades ainda, os adultos, tá? Então, é esse o trabalho de formiguinha, né? Que você vai tentando... Porque nas crianças tem coletivo ou não? Tem. Tem coletivo também? Eu faço, no nosso programa, a gente tem uma aula individual e uma aula em grupo por semana. Que legal. Você já juntou os adultos com as crianças? Em alguns momentos, a gente já fez aula em grupo em algumas apresentações, assim. E foi ok? Foi. Os adultos adoram tocar com as crianças. Eu imaginei, mas quis perguntar porque, né? Eles adoram tocar. E para as crianças é legal ver também, né? Quando eles vêm... Eu fazia... É que nesse momento, como a gente tem muito aluno, juntando os 2 professores, né? Agora somos 3 professores no conservatório. Mas, juntando, se a gente colocar todo mundo tocando uma peça, o recital demora 2 horas. Então não dá mais para... Tipo, a gente tenta fazer um recital de 1 hora só, né? Se juntar todos hoje, dá quantos, mais ou menos? Só pra gente ter uma base aqui, assim. Eu acho que deve ter uns 100 alunos. É gente pra caraca, bastante, né? Bastante. Caramba. Se cada um tocar uma música... Juntar todo mundo, né? Caramba. Isso é muita gente. É muita gente. Quantos habitantes tem a sua província, o lugar onde você tá? O lugar onde eu tô deve ter em torno de 500 mil ou 600 mil. Uma cidade grande. Uma cidade uma média. Comparado com São Paulo. Não é uma das cidades principais do Canadá, né? Uhum. Uma cidade... E eu sei que a gente tá falando de ensino de adultos, mas eu queria trazer para outra ponta. Tá. Como nós seremos papais de uma moça, Giovana, que vai nascer... De uma princesa. Por volta de maio. E eu tenho pensado muito sobre esse processo de musicalização e de ensinar o instrumento. No mundo ideal, no lindo mundo da minha imaginação, que não necessariamente é da Nana, eu quero ser um professor, né, nesse primeiro estágio da vida. Tenho lido, visto coisas, pensado coisas comigo mesmo, mas eu quero saber de você, do Senhor. Como você acredita que é mais produtivo, ou como você já assistiu que é mais produtivo, ou já realizou ser mais produtivo,
essa musicalização nessa fase inicial da vida até chegar no instrumento, que não é necessariamente nos primeiros anos, né? Sim. A musicalização ela acontece desde do bebê ali, né? Já está acontecendo. Ela já foi tocar Mahler semana retrasada, já fez está umas óperas, já está acontecendo de alguma forma, né? Eu acho que é encontrar formas de fazer música em todo momento, assim como a gente está conversando sempre, a gente está sempre fazendo música, né? Então encontrar quais são os elementos musicais que a gente tem, né? Então é pulso, altura, né? Ritmo é pulso, que mais que a gente tem? Harmonia, que é a combinação das alturas. Isso, né? Todos esses elementos você pode extrair como elementos puros e, né? De que forma você consegue incluir isso na educação da sua criança, né? Desde sempre, né? Isso você já está musicalizando, né? Uma coisa que eu conversei com o Jean, e aí eu queria a sua opinião como quem já está, né, inserido nisso mais do que eu, há muito mais tempo que eu. A criança, ela cria essas memórias afetivas durante o período de amamentação, que ela está ali mais vinculada com a mãe, que é um período mais calmo. E aí eu até brinquei com ele e falei, toda vez que estiver amamentando, eu vou colocar a playlist do Suzuki, para já ir ali trabalhando, não só o Suzuki, né, mas de colocar aí trabalhando isso para que vire uma memória afetiva gostosa, para que quando começar esse processo, ela sempre lembre de, poxa, esse era um momento tão gostoso, e essa melodia me remete a um momento gostoso, para não criar aquele trauma de não, preciso... Não então, sei se funcionaria dessa forma. A minha opinião, muito pessoal, tem que ser gostoso para você. Sim. Né? Tem que ser uma coisa que você goste. Que você acha importante, sabe? Se você gosta de ouvir... Mozart 4? Mozart 4... Deus me defenderei. Não, ele tá zoando porque é a única peça que eu não... Nossa, gente, desculpa, Brasil. Se você gosta de ouvir... Não sei, se você gosta de ouvir o que você gosta de ouvir. Sim. É essa memória afetiva que faz sentido. Sim. Entendeu? Porque a gente aprende pelo afeto, né? Sim. A gente aprende por essa ressonância que acontece naturalmente. Né? Se você gosta daquilo... A sua criança vai gostar de alguma forma. Vai gostar de violino, gente, porque não tem como não gostar de violino. Talvez não goste justamente porque todo mundo gosta. A revoltada, né, da casa, falando, não, todo mundo gosta. Porque, por exemplo, no meu caso, já gestante, é porque eu já estou na orquestra, estou ali em contato com o instrumento. Então, isso é uma coisa que a gente fica um pouco... Acho que é um pouco preocupada a palavra. Porque como a gente gosta muito do instrumento, a gente fica, tá. Olha, ele tá fuçando até. Não, tô vendo aqui. E será que ela vai gostar igual a gente gosta? Como que a gente pode começar a inserir isso pra criança não tem que gostar de nada. Isso é traumático, né? Porque eu tenho muito medo disso, de ser um processo traumatizante, né? Eu acho que... Tem um professor Suzuki que vocês devem conhecer, não sei se vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, que é o Eduardo Ludenha. Sim, claro. Já ouviu falar, né? E ele fala uma coisa que é muito legal, né? Assim, sempre que você tiver dúvida sobre alguma coisa, volta pro conceito da língua materna. Você tem dúvida? Você tem dúvida disso? Que ela vai gostar? Tá. Como que isso acontece na língua materna? Pensa lá. Tá. Será que ela vai gostar de falar português? Ou será que ela vai aprender? Tá, eu vou jogar todas as... Vou arar o campo, vou regar com os melhores nutrientes, vou dar todas as opções e ela vai crescer da forma que ela crescer. Esse é um ponto muito legal, porque tem uma colega minha pediatra que ela me mandou uma mensagem, eu fiz abri uma caixinha de perguntas no Instagram e tal, e aí me colocaram sobre a caixinha do ruído branco, né?
que é um ruído que ela já tá dentro da barriga e ela nasce já com esse familiarizado com esse ruído. E aí a minha amiga colocou assim, mas não é só o ruído do branco. No seu caso também tem o violino, porque já é uma coisa que ela está familiarizada desde a barriga. Eu falei, opa, alegria. Porque você já tá, faz parte daquele ambiente, então... Existe, com certeza vai existir uma conexão muito forte do som do violino e vocês, com certeza. Se ela vai escolher o violino ou não, aí Nossa, eu lembro que eu conheci uma menina num festival em Bragança Paulista em 2008. Ela tocava violino, porque os pais tocam violino, alguma coisa assim. Nem são músicos necessariamente, mas não são músicos, eles tocam violino. Não são músicos de carreira, de profissão. Ok. Mas tocavam violino e queriam que ela tocasse violino como instrumento principal. E ela começou desde tipo Giovana, desde catatal, assim, desde antes de nascer, com a história do violino, escutar violino, não sei o que. Aí cresceu aprendendo violino desde sempre. E em algum momento os pais acharam uma boa ideia que ela tivesse aulas de piano também, porque isso ia ajudar ela no violino. O pior erro, quer dizer, porque aí a menina se apaixonou pelo piano. Não foi um erro, né? Foi um acerto para ela. Esse ano nós estivemos no festival e aí a gente conheceu uma menina lá chamada Meli. Não sei. Ela tem 15 anos e ela toca extremamente bem, tanto violino quanto piano. Ela tocou no recital dos dois e eu fiquei impressionada. Eu falava, gente, como pode? E aí é o ambiente, né? O ambiente onde ela cresceu, onde ela estava inserida, que os pais estão ali com o violino. Mas eu não vou cometer o mesmo erro, vai ser apenas o violino sempre. Ih, tá nada, o piano tá lá na sala, ela vai sentar ali pra fazer lá comigo, já era. Porque aqui em casa a gente tem uma adolescente pianista que é apaixonada em piano. Violino ela começou umas 200 vezes e parou umas 200 vezes. Ela gosta, mas não é um instrumento assim que, ai, nossa, morro de amores. Esse negócio dela é piano. Pode ser que o Gigi vá para o mesmo caminho. Eu acho que essa construção, né? Aí é um pouco, aí se dividem um pouco as filosofias de educação em geral, né? Eu devo dar liberdade, eu devo fazer o caminho do meu filho ser X deste jeito, ou eu vou fazer de outras formas, né? Existem N filosofias que vão dar suporte para cada uma delas, né? Eu não tenho essa competência para falar sobre isso, não tenho propriedade para falar. Mas se você tivesse um filho, como você faria? Eu só tenho uma coisa a dizer. A filosofia para ensinar Beethoven e Paganini foi uma só. Paulada, né? Coitado do Beethoven. É brincadeira. Você sabe que eu descobri recentemente, fui tocar no espetáculo e aí o diretor tinha feito uma pesquisa para escrever o espetáculo e existe uma vertente que fala que a surdez do Beethoven começa por causa do pai, porque o pai dava cada safanão nele estudando piano. Que existe não sei, gente, se isso é verdade, tá? Não faço a mínima ideia. Se alguém achar alguma pesquisa falando sobre isso, joga pra nós aqui nos comentários. Mas existe uma vertente dos pesquisadores que falam sobre isso. Que o pai era tão assíduo com ele, era tão bravo, cobrava tanto, e aí acabava que ele tomava uns safanões quando pequeno. Porque existe uma história de que o primeiro recital do Beethoven ele tinha 7 anos, mas o pai falou pra todo mundo que ele tinha 6, porque ele tinha que ser mais novo do que o Mozart. São várias histórias que a galera... Porque isso tudo foi inserido no espetáculo de uma forma muito bonitinha. Só que a história não é tão bonita, né? Mas existem algumas coisas assim que eu falava, gente... Então, mas eu acredito assim que esse nosso anseio, assim, as nossas inseguranças, as nossas expectativas, tudo isso a criança ela sente. Sim. Né? E não só a criança, né? A gente sente essas coisas. E eu acho que em algum determinado momento isso pode pesar também, né? Para os dois lados,
tanto para a criança quanto para os pais, né? Porque você cria uma expectativa, isso, né? Eu queria tanto que ele tocasse violino, e aí ele vai e escolhe outro instrumento, você fica frustrado e ele fica frustrado de estar te frustrando. Exato. Né? Mas minha mãe queria que eu tocasse violino, então você não cria uma relação de... Desculpa, mãe, minha mãe queria que eu tocasse violão. Foi mal. Eu fui pro outro. Então... né? Eu acho que a partir do momento que a gente aceita, né, que você quer fazer isso é, você está feliz aqui, né? Que legal. Eu vou te dar todo o suporte para que você faça isso. Se é isso que te dá, isso que te realiza, que te realiza. Eu tenho pensado sobre o ensino de música mais de um âmbito de pais, por exemplo, que são esportistas e põem os filhos para fazer esporte desde cedo, do que necessariamente se eu quero que seja violinista, pianista ou qualquer outra coisa. Uhum. Eu fico pensando assim, velho, o quanto que aprender música numa idade, no mais rápido, mais cedo é a melhor palavra, mais cedo possível, ajuda na questão cognitiva, na questão motora, na questão... é mais nesse aspecto, na verdade, que eu tenho pensado. Com certeza. Do que necessariamente criar uma violinista ou pianista, ou seja lá o que for. Eu acho que, de novo, eu falei antes, né, sobre a gente extrair os elementos musicais, a gente extrair também esses elementos, né? Quais são os benefícios? A gente tenta falar sobre os benefícios de aprender música, né? De se fazer música. Que às vezes acaba ficando num âmbito muito espiritual, assim, difícil de explicar. Mas dá pra traduzir, velho. Coordenação motora, resolução de problema. O desenvolvimento do neuro da criança é muito diferente. Eu trabalhei com musicalização infantil bastante tempo e eu sempre falo isso pra ele. As atividades motoras, psicomotricidade, bilateralidade, a criança desenvolve isso de uma forma tão incrível que não independe se ela vai seguir com o violino, se ela vai seguir com o piano, se ela vai fazer violão, se ela vai fazer trompete. E a gente conheceu uma menina recentemente, quer dizer, eu conheci, acho que você não conheceu, a Heleninha. Conheci na rede social só. Ela tem 5 anos de idade, tá tocando violino super bem. Tá no nível 2, Suzuki já. E ela foi alfabetizada primeiro lendo partitura do que na língua moderna. Essa menina... Depois que a gente terminar se eu não me engano aqui, é ela, tá? Eu posso estar errando a criança, porque eu escutei essa história de alguém, acho que foi ela. Depois que terminar a gente te mostra, mas se você tiver no YouTube, aqui tem um vídeo do Jean, inclusive, reagindo a um vídeo da Heleninha tocando. Cara, estão me ligando da Espanha. Quem será? Será que eu atendo gravando? Da Espanha. Será que é uma boa ideia? Não, não é uma boa ideia. Vou deixar aqui. Give me. Tá. Agora vai tocar ali, ó. Alô? Ok. A vizinha tá ligando. Mas não é da Espanha, a vizinha é aqui. Só foi meio que ao mesmo tempo. Cara, e qual foi a sua experiência dando aula pra menor criança, assim, que você já teve? Já aconteceu de uma mãe da gente tentar fazer uma aula com uma criança de 2 anos e meio. Ok. Foi bem difícil, assim. Caramba. Eu já tive alunos começando que continuaram mais tempo. Essa foi só uma experiência, assim, foi uma aula. Né? Já tive alunos começando com 3. Eu tenho alunos atualmente que começaram comigo quando tinham 3 anos. Que legal. Que ele já deve estar com uns 10 anos, mais ou menos. Como é um trabalho, por exemplo, como é uma aula de uma criança de 3 anos, uma aula típica? Você pode esperar qualquer coisa. Eu acho que acho que isso é muito interessante, assim, como se desenvolver como professor nesse sentido, assim, de você estar preparado para qualquer coisa e saber lidar com qualquer coisa, né? Até não fazer aula,
Às né? vezes. Quais são as cartas na manga que você tem para você lidar com essas situações, né? Porque muda muito, né? De criança para criança e da mesma criança a cada aula, né? E a idade optimum na sua experiência, assim, que você encontrou, essa geralmente é por volta da idade maravilhosa para começar a aprender violino. Para mim, violino a partir dos 5, 6 anos é uma idade legal, assim. Teve experiência com crianças menores? Quando ele tava falando, com 2,5, 3. 2,5, 3, Com o violino já de cara? Pré-instrumento, né? Mas para fazer aula de instrumento, para ir querer tocar violino. Isso porque os pais queriam que a criança tocasse violino. Eu quero que meu filho toque violino. Não, vamos, vai, dá certo. E eu, tá bom, vai. Né, a gente não tem... Acho que quando a gente está começando... Eu acho que são vários fatores, né, que colocam a gente nessa posição e provavelmente outros professores se identifiquem com isso. Alguns eu admiro muitos professores que conseguem ter uma firmeza assim e falar não dá. Maravilhoso. Né, eu admiro, mas, né, eu não sou esse professor. Eu não sei se eu sou meio idealista ou se eu sou, né, eu quero agradar, não sei. Assim, ou tenho medo de perder, né? Não, se eu não tiver esse aluno agora, eu vou morrer de fome. Sabe, essa coisa? Às vezes acontece. Né? Como negar, né? Acho que essa é uma... Mas isso falar não é um problema do ser humano, né? Eu tenho muita dificuldade de falar, não dá, viu? A prova disso foi essa semana a moça que tá viralizada do avião que falou não. A menina viralizou porque ela falou não. Se ela tivesse falado sim, ninguém tinha gravado, tava tudo bem, mas ela falou não. Então as pessoas... Mas agora tá melhor pra ela, pô. Não, mas as pessoas não estão acostumadas a ouvir não. É difícil pro ser humano, naturalmente, falar não para algo, né? Eu tenho muita dificuldade. Então, nesse diálogo, né, nessa adaptação entre alunos, né? Como que eu vou fazer para que... Você quer começar? Tá bom. Vamos lá, vamos tentar. Porque eu acho que eu consigo, mas eu também acredito que a outra pessoa vai fazer o que eu tô pedindo para ela. Mas as pessoas não têm todas as ferramentas que eu tenho. E olha que eu já estou estudando há algum tempo isso e eu ainda sinto que, nossa, cara, falta ainda, hein? Meu Deus, eu tenho que aprender um monte ainda, sabe? É sempre, né? E esse retorno com uma criança tão pequena é mais diferente ainda, né? Porque uma criança com 2, 3 anos, para ela te dar um retorno do que você está pedindo, a informação chega para ela diferente, é tudo moroso, né? Tem que ter muito mais paciência, porque você, na verdade... Eu posso estar completamente equivocada, mas quando eu trabalhei com crianças muito pequenininhas, eu trabalhei com crianças de 3, 4 aninhos. Não era uma aula de violino, era uma prática guiada. Ela ia para a sala para fazer comigo e aí a mãe estava sentada junto para a mãe praticar com ela em casa. Então era uma prática guiada comigo e depois com a mãe, comigo e com a mãe. Não tinha um momento que a criança tocava sozinha, né? Não sei se você pensa mais ou menos dessa forma, mas é mais ou menos isso. Eu não via como uma aula de violino. Eram práticas diferentes, uma comigo e uma com a mãe. Eu acho que tem muitos elementos que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Com a prática, com coisas que dão certo, coisas que não dão certo. Deixa eu tentar de novo. E que você vai ganhando esse jogo de cintura de ele fez isso, então vamos mudar aqui agora. Vamos fazer aqui agora. Vamos fazer outra coisa. Você percebe quando o aluno perde a concentração, você percebe quando o aluno não está mais ali, né? E você ter muito claro o que você quer, né? Acho que aí vem de acordo com a filosofia Suzuki, né? De toda criança capaz, de você ter isso com você muito firme. Assim, você não tem dúvida em nenhum momento que essa criança vai tocar.
Né? Quando eu percebi isso nas minhas, na minha forma de dar aula... Eu tô olhando pra ele, acho que ele vai criar água. Eu quero. Muito obrigado. Minha garganta está secando. Oi? Vai morrer. Quase isso. Misericórdia. Não sei se essa água vai dar, não. Eu ia falar agora, acho que o que tem aqui tá um pouquinho. Eu acho que quando a gente começa a dar aula, a gente não tem ainda a segurança de que o aluno vai tocar. Quando a gente começa, né? Imagina um professor iniciante. Sim. O professor iniciante ainda não tem a segurança de que... Será que eu vou conseguir fazer com que esse aluno toque? Né? Quando você percebe, quando você adquire essa segurança, aí não importa. Você não precisa correr tanto. Pode continuar, tá tudo bem, gente. Né? Você não precisa correr tanto. Você não precisa ficar com medo de que, não, o aluno precisa aprender uma música nessa aula. Entendeu? Porque às vezes ele vai sair da aula sem tocar uma música e tá tudo bem. Música, E você deu uma aula, entendeu? O pai vai ver que você está trabalhando. O pai tá ali. Uma curiosidade agora, que eu não sei se é de outros professores que estão ouvindo, mas quando você trabalha com as crianças pequenininhas, de 5 aninhos, você dá aula de 1 hora? Não, assim, pro meu TCC aqui, né? Quanto tempo de aula é indicado para crianças? Porque a gente sabe que a criança pequena, ela perde a concentração muito mais rápido. Muito rápido, O nível de concentração de uma criança de 4, 5 anos é 3 minutos. Imagina, pra você dar uma aula. O span de memória de um adulto é de 3 minutos. Então, de crianças que talvez é menos ainda. Não. As minhas aulas, o mínimo é meia hora de aula, né? A professora com quem eu dava aula, ela dava aula de 20 minutos. Pra catatal. Tá. Mas em 20 minutos eu não consigo nem, sei lá, afinar o violino. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Você afina o violino antes da aula ou quando a criança está em sala? Faz parte da aula. Faz parte da aula. Eu tenho tentado durante esse tempo todo otimizar a minha aula para que ela fique mais efetiva e a gente consiga ter mais coisas dentro da aula. Sim. Né? Então, cada ano eu tento uma coisa diferente. Vamos afinar o violino antes de entrar na aula? Mas tem o fator vida, né? Tipo, choveu, nevou, acordou tarde, não deu certo isso. O pai chega atrasado, afina o violino. E aí o que eu falo pra ele? Eu não vou dar uma bronca no pai, entendeu? Não tem muito o que fazer, né? Eu não posso... Então eu tento colocar algumas coisas, né? Eu tenho tentado para que a gente tenha mais tempo ali com ele. E acho que é esse jogo assim de se o aluno, quanto que é dessa aula é realmente pro aluno, entendeu? Da criança, né? É importante quanto mais isso, né? Quanto mais você conseguir equilibrar entre o pai e a criança, é melhor, né? E aí, enquanto você está passando para a criança, você vai guiando o pai também. Isso. Ok. Então você tem que... muitas vezes você está falando para a criança, porque eu não tenho... O meu vocabulário com as crianças não é meu vocabulário infantil. Né? Entendi. Eu não tenho... Não fico assim... Eu não faço isso. Não, eu até brinco com eles, eu adoro brincar. Sim. Nossa, uma das coisas que eu mais adoro é brincar com os alunos. Dou risada, assim, fico até sem jeito. Mas, enfim. E eu tenho a tendência de falar muito técnico. Né? Eu falo técnico pro aluno de 5 anos. Interessante. Que o seu arco tem que estar paralelo. Tipo assim, eu penso assim, nossa, acho que ele nem sabe contar até 10. Mas às vezes ele entendeu o que você falou ali, ele já tá... Mas eu acho que uma coisa que eu acho que os alunos gostam da minha aula é justamente que eu trato eles como... eu trato ele como
Um mini adulto. Como um mini adulto. Eu trato ele como... Não trato ele como uma criança, eu trato ele como ele. Sim. Né? Eu vou ajustando o que eu tô falando, né? Às vezes eu pergunto, você sabe contar até 10? Ele, claro. Que bonitinho. Claro, eles ficam mó orgulhosos. Claro. Então vamos lá, conte até 10. Que bonitinho. Né? E aí eu vou balizando assim qual que é o nível de conhecimento, né, sobre as coisas do que ele faz. E aí quando eu preciso de falar alguma coisa mais técnica, aí eu tento também falar pro pai, olha, tá vendo aqui? É assim, o arco paralelo é aqui. Então aqui tem o ponto de contato do violino. Aqui é o ponto de isso aqui é ponto de contato, tá vendo? E eu tento falar, olha, isso aqui não é fácil, né? Ele tá fazendo assim, não é tão simples quanto a gente está falando. Quanto a gente está falando, tá? Consegue perceber isso? E é isso que você vai prestar atenção em casa. Tenta acertar dessa forma. Eu vi uma informação importante, porque eu vi que você tem um... Eu vou até abrir aqui, porque... Ai, Jesus, onde eu coloquei? Gente, ele tem curso em 2009, 2011... 2007, 2010, 2009, 2009, 2014, 2014, 2020, 2009, 2015. Desenvolvimento profissional. Ele tem um tanto de curso muito absurdo. E eu achei isso, uma breve pesquisa enquanto estávamos aqui gravando, no site do Royal Conservatory. E aí eu queria saber um pouquinho como foi isso, gente. Porque ele tem uma pós-graduação em 2015. E são os 6 livros. Eu tô no 6º livro de como training. Teacher Trainer. E aí tem o prático, também tem um outro que eu não sei qual que é esse Thaler de leitura. Foi um workshop com a Caroline Fraser sobre leitura musical. Em qual livro que você começa a trabalhar isso com os alunos? Eu tenho a partir deste ano, depois de tudo isso aí, depois de experimentar muito, a partir deste ano, final do ano passado, talvez, quando eu falo esse ano, tá, é em setembro. Okay. Porque o ano letivo lá começa em setembro. A partir desse ano eu tomei a decisão que no meio do livro 1 eu estou começando a inserir leitura para os meus alunos. De forma lenta. É isso que eu falar, de forma de tranquila. forma lenta, muito lenta. Tem alunos que alunos que eu não fiz isso e eu estou tentando recuperar o tempo perdido. Perdido, né? Tá? Perdido entre muitas aspas. Tem um aluno que eu fiz, vocês devem conhecer aquele I Can Read Music. Claro. Né? Então, eu fiz com ele, tá no final do livro 2. Eu fiz com ele desde setembro, a gente fez todo o livro inteiro agora. Tá lindo. Tem outros elementos de leitura que não estão ali ainda, né? Mas a ideia é introduzir isso na aula. Acho que a minha dificuldade maior de incluir leitura é o tempo de aula. Porque é curto. Quanto tempo de aula eu tenho? Você faz já na sala, não é uma aula separada para eles dentro da... Lá é tudo na mesma aula. Mesmo individual? Individual, Não tem. A gente não tem aula de teoria, por exemplo. Seria uma coisa à parte, né? A não ser que eles queiram prosseguir aí pro fazer os exames do Royal Conservatory. Como veio isso? O Royal Conservatory... Então... Porque você fez um curso lá também. Tem muitas coisas, Fiz um curso lá também. Sempre que puder, eu tô fazendo um curso. Gosto. Aqui no Brasil, como que é? Como que eu poderia comparar? A gente tem escola municipal de música, né? Que você tem um curso técnico. Lá no Canadá,
existe essa instituição que chama Royal Conservatory of Music, que ela oferece uma progressão curricular musical. Ok. E essa progressão, você pode se inscrever para fazer testes e ganhar o certificado dessa progressão. E em cada nível, você é avaliado em várias categorias, né? Há categorias de performance e categorias teóricas, dependendo do nível que você está. São 10 níveis. Uau. São RCM, até o artístico que eles chamam. Artistry. O nível não necessariamente ele vai juntinho com o método Suzuki, porque o método Suzuki tem sua própria linha. Próprio caminho. E tem esses outros elementos que não estão no método Suzuki, que são tocar uma escala, tocar um estudo, uma coisa mais meio que junta assim a parte de performance, de tocar de ouvido, com também leitura e eles chamam de musicianship, que é assim, você encarar o músico de uma forma geral, né? Como que você está vendo esse músico, a completude desse músico, né? O que esse músico tem no todo. A partir do nível 5, você precisa também fazer um teste de teoria. A partir do nível 5. Então até o 5 só tocando. Você pode fazer só tocando. A partir do nível 5, se você quiser ganhar o registro, você tem que ter também o nível 5 de teoria. Ok. Se você quiser continuar e ter o nível Artistry lá, esqueci exatamente o nome, tá? Você também precisa saber piano. Uau! Dessa Piano parte em que já... nível? Eu ia perguntar... Isso eu não vou saber te responder. Mas é assim, são níveis avançados. E essas provas, esses testes, eles também servem, depois de um certo nível, se você tem lá o resumo do Royal Conservatory of Music, RCM, né? Se você tem o RCM 7 ou 8, eu acho, ele já começa a contar como crédito para a sua high school, que é a sua ensino médio antes do superior. É o ensino médio. Ensino médio? Tá. Ensino médio. Você começa a ganhar crédito. Você pode usar isso como créditos. Né? Porque tem as pontuações extras para depois, quando você vai se inscrever na faculdade, enfim, é uma outra forma de... Algumas orquestras de estudante, elas exigem o RCM para você entrar. Você quer entrar na orquestra X? Qual que é o seu RCM? Você tem que ter o RCM tal. Você quer entrar na faculdade? É meio que um registro oficial assim de achievement, né? De conquista. E isso é só para pessoas que estão no Canadá? Não. Ok. Atualmente não. Pensando agora, você pode se registrar como... Para ter alguma coisa mais no currículo. Eu acho que essa questão da pandemia, ela trouxe pra gente essa coisa do estudo online muito mais forte, né? Sim. Porque eu fiz um curso pela Universidade da Pensilvânia de produção e gestão cultural. Fiz online. E teve vários outros cursos que eu consegui fazer em universidades muito bacanas que eu não precisei ir até lá fazer. Então, hoje em dia, tem bastante coisa online muito boa, assim, que você consegue ter acesso, né? Essa certificação não é um curso, é uma prova, certo? É uma prova. Tá, ok. E quem te prepara para essa prova geralmente é o seu professor de instrumento. Seja lá onde você estiver. Seja lá onde você estiver. Você vê lá eles têm lá chama syllabus, né? Que tem um caderno assim com
todas as peças que você pode tocar naquele nível. Tem uma lista A e B, tem tantas peças assim. E peças de repertório, peças de estudo. Aí você paga uma taxa Que não é barata. Importante. E você tem que fazer uma de cada vez? Ou você pode... Não, eu quero fazer as 10 de uma vez. Você pode fazer direto uma... Tipo, eu quero fazer o 8. Você pode fazer. Aí você vai ganhar um score X lá. Entendi. Né? Você não precisa fazer gradativo 1, 2, Se 3, eu fizer a 8, pode ser que eu ganhe o certificado dos 5, sei lá. Não. Você vai ganhar uma nota naquele nível. Ok. Né? Tem uma nota que vai de 0 a 100. Você pode ganhar, passou, que acho que é 70. Você pode ganhar de 70 a 80, que é legal, passou. 80 a 90 foi show. Muito bom. 90 a 100 mano, você tá voando. Pra ganhar acima de 90 é muito difícil. Maravilhoso. Isso é legal, interessante de saber. É. E eu achei essa informação, na verdade, no seu site. Porque lá tem uma menção. Né? Você tem um site? Tem um site, ó. Acho que é a primeira pessoa que vem aqui que tem um site. Eu achei Que pessoa antiga. Vamos lá. Primeiro que existe a cultura fora do nosso país. Porque a gente sabe que lá as pessoas têm um hábito de hábitos diferentes. Por exemplo, aqui, pra tudo a gente usa o WhatsApp. Sim. Fora não é bem assim, gente. Fora, a gente foi pro festival também agora, tudo é e-mail. Tudo é e-mail. O WhatsApp é uma coisa assim... É só no Brasil. Brasil e culturas... Brasil, Índia... A Alemanha Índia. usa bastante WhatsApp. Quer ver? Eu vou até... Brasil, Porque ele Índia. estava até aberto aqui. Porque eu gosto, enquanto a pessoa tá aqui conversando, a gente vai dando umas... eu acho uma massa. Mais do que Brasil e Índia, acho que ninguém usa. Mais do que Brasil e Índia. E é um site super bonitinho, com a fotinha e tal. Aí tem as coisas dele falando dos alunos. E como que é o site? O endereço? É muito difícil, hein? É andrepretzel.com. Ok. E como escreve pretzel? Eu ia falar agora pra ele. Ele vai explicar essa parte. Como escreve pretzel? Pretzel. Igual o doce lá? Igual o negócio de comer lá. Eu não sou comestível. A não ser que você esteja numa tribo canibal. Mas é super bacana, porque lá, gente, você consegue... Tem toda a história dele, tem a parte das aulas e tem o contato. Rapaz, vixe, olha, tá explanando aqui. Tem uma foto dele com os catatal. Que legal. É muito bonitinho. Não vou mostrar na tela, porque você vai ser obrigado a pesquisar lá, andrepretzel.com. Esse nome que tá aqui na descrição, que você viu que é convidado de hoje, você coloca esse nome mais o .com. Lá no tio Google. Sem espaço. Sem espaço. andrepretzel.com. Aí quando você entrar lá, entra em contato comigo, tem uma foto dele com os catatal. Tão bonitinho. Essa foto foi demais. Não, é muito. E como que as pessoas te acham nas redes sociais? Nas redes sociais... Eu tenho meu canal do YouTube também. Ok. Que tem bastante coisa legal, né? Tem lá eu tocando todas as músicas do livro 1, 2 e 3. Muito bom. Pra quem quiser. Eu fiz isso pros meus alunos. As minhas... Mas isso tem bastante tempo que tá no YouTube, né? Tá no YouTube faz tempo. Tem algumas coisas do RCM também que eu fiz. Pra ajudar os alunos também. E outras coisas, né? Instagram, a mesma coisa, André Pretzel. O YouTube Pretzel. é só procurar André Pretzel. É que se você colocar no Google... Quer ver? Eu vou até voltar a minha pesquisa aqui. Porque se você colocar o nome dele no Google, já aparece o Google local, aparece ele, a localização. Onde eu estou lá. Caramba. O Google tá na frente de uma galera aqui no Brasil. É isso que eu ia falar agora aqui, ó. André Pretzel, Violin Teacher, já aparece o endereço pro site, aparece todo o contato. Nossa, colocar rotas aí dá quantos dias? Nossa, será? Vamos ver. Pesquisas aleatórias no meio da gravação. Nadando. Opa. Pera aí, gente. Estou pro Brasil. Foi mal, gente. Tá na hora de você ir praticar. Mentira! Eita. Nossa senhora. 2 horas falando. É que tradicionalmente esse é o horário de buscar adolescente que está de férias. Você colocou rotas aí? Tô colocando a nossa casa como ponto de partida, né? Ah. Nossa, ele nem deixa, ele só fala que tem como ir de avião.
Poxa, achei que dava pra ir nadando. Né? Onde eu moro é muito isolado. E de avião são 13 horas e blá blá blá. Caramba. É tempo pra caraca. Gente, tem tanta foto bonita. Eu não vou mostrar porque eu vou obrigar vocês a... Cara, agora, pergunta importante. Como você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre? Pô... Não, o violino didático eu conheci pelo YouTube. Ok. Pelo YouTube há muito tempo. Rapaz. Há muito tempo que eu acompanho o seu trabalho. Caramba! E já falo assim, caramba, mano, esse cara tá muito na frente. Poxa. Muito legal. Que legal. Eu já vejo assim, não, você dando aula. Eu lembro de você dando aula, assim, né, ensinando, Uhum. pegando o violino, assim, colocando de lado, colocando o dedo, assim, ó, é assim que posiciona. E assim, uma coisa que sempre impressionou, assim, sempre foi referência, né? Acho que é a seriedade com que você trata o ensino do violino, né? Assim, Poxa, é muito uma obrigado. coisa assim, do tipo, pô, como é bom ter gente falando as coisas que a gente acredita Uhum. e de uma forma clara e acessível e não, pô, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. É um prazer inenarrável tê-lo aqui. E se você pudesse indicar uma pessoa para vir a esse podcast conversar com a gente, quem você indicaria? Puxa vida. Nossa, que responsabilidade. Cara, eu não sei se vocês... Quem que eu indicaria? Nossa, eu vou ser tão injusto com tantos amigos. Nossa, Vai cara. ter, Eu teremos falo agora, episódios para você todos. pode falar um aqui agora e me mandar uma lista É. depois que tá tudo certo. É que eu não sei se vocês já falaram com essa pessoa. Deixa eu ver. Calma aí. De que tipo de assunto? Você música. é quem vai definir. Eu falo agora, música. Uma pessoa que Alguém gosta possa de música. contribuir para estudantes Ai, de meu Deus violino, do céu. música no geral. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu vou indicar então, porque no último ano eu voltei a fazer aula de violino. Uhum. Eu tô fazendo aula de violino popular, Que interessante. né? Tô tentando aprender a improvisar. Uhum. Então indicaria vocês entrevistarem meu professor, o Guilherme Pimenta. Guilherme Guilherme. Pimenta. Ok. Acho que vocês não Ainda não Ainda tem. não. vai falar com ele, né? Ainda não tem. É. Eu indicaria ele. Ok. Ele veio a São Paulo, inclusive, Guilherme, se você está assistindo agora, eu preciso te pedir desculpas, porque ele esteve em São Paulo, mandou um convite pra gente ir num show dele, só que a gente tava com a agenda Olha só. tão Eu falei que eu atrelada, queria ir, inclusive, mas a não deu. agenda Não rolou. tava... Falei pra ela, no caso, né? Eu indicaria ele porque eu acho que, né, pra mim ter sido uma referência, assim, de... Uhum. Ele é um cara muito legal. Escreve Maravilhoso. muito bem, né? Nossa, Eu toca, vejo, eu escreve, acompanho os arranjos é. dele, eu fico, uau. Maravilhoso. André, eu queria muito te agradecer por estar aqui gentilmente, por ceder o seu tempo, as suas férias estando no Brasil, Nossa, não. de fazer a gentileza de trazer os Ó, instrumentos. se quiserem chamar ele pra cachê até ele ir embora, pode chamar. Você fica no Brasil até? Mas pode chamar, mas eu vou tocar esse violino Você fica no Brasil até quando? até amanhã. Então não esquece o cachê. Mas se você quiser o contato do André, saber mais sobre aulas, busque informações lá no Google, no Instagram, no YouTube. Tem bastante coisa legal, tem bastante material dele bacana. E queria só finalizar agradecendo, porque, cara, ele enfiou 2 violinos numa mala e trouxe do Canadá pro Brasil, depois das mensagens que a gente trocou. E não é qualquer pessoa que faria isso. Violinos que já eram dele, alfândega brasileira. Estava no Brasil com ele. Trazer um instrumento é uma coisa já complicada e É um brinquedo, é menos de $50. 2 catatauzinho. Eu falei, gente. É meu trabalho. Maravilhoso, muito obrigada mais uma vez. Acho que esse é o recebido mais esperado. Recebido. Exato. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Você não gostou, deixa o seu dislike. Comenta o que você gostou, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não for inscrito. Episódio novo toda segunda, quarta e sexta às 10h43 da manhã, exceto quando não tem. Cara, muito Se muito, você muito já fez obrigado. aula com o André, deixa um comentário pra gente aí. Deixa um comentário aí. Opa, calma aí. Aí vai ter um comentário de uma professora daqui, então. Quem? Por favor. Quem?
Vocês não... Que foi sua aluna? É, Quem? não conhecem? Não Ela sei. trabalha aqui ainda, certo? A Dani? É verdade! Mentira! Nossa, minha camisa está explodindo! Exato! Porque ela fala no podcast dela que ela começou com o André Pretzel. Não, e eu acho que a ainda tá mais. Eu tô mandando pra ela agora aqui, ó. Caramba! Maravilhosa. E pior que ela já falou várias vezes. Não, e ele deixou pra deixar a bomba no último No último- minuto, assim, ó. Cara, tá fechando um loop, porque o da Dani é o episódio número 2, 3. 3, sei lá. E ela citou você, foi a primeira vez que te citaram no podcast, do episódio 130, sei lá qual. Que maravilhoso. Caraca! Queridíssima. Caraca! Queridíssima. É uma das- fofa, né? E uma Orgulho- professora, orgulho- você plantou a semente ali de um jeito, porque ela é uma professora excepcional. Ela é. Excepcional. Orgulho, a gente... Acho que uma das coisas que a gente mais gosta de ver como professor é ver os nossos alunos, né? Uhum. Cara, o que a gente mais quer é que o aluno esteja tocando bem e fazendo tudo bem, sabe? Isso Professora Daniele Salina, um abraço. Olha só, estamos fechando um looping aqui nesse Não, podcast. total. Nossa, agora que minha cabeça... Porque Dois. como eu já ouvia falar do trabalho, já conhecia e tal, e quando a Dani veio, ela falou, e na minha cabeça ela já me perguntou umas 200 vezes se eu conhecia, e sabe quando você tá, eu acho que eu conheço, e agora que eu tô, putz, caraca, Então, foi a todo reação que eu mundo tive na agora, mesma foi assim. Meu Deus! não. Deixa o joinha, um abração e até mais. Tchau.